Olá, muito boa tarde. Há textos cuja compreensão depende do conhecimento cultural que está na sua origem. Referências geográficas, históricas e literárias são fundamentais para descobrir as mensagens, por exemplo, das páginas da Bíblia. É esse exercício que propomos nos próximos minutos, analisando 3 textos, os que fazem parte da liturgia de domingo. São para isso nossos convidados, o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, do Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, onde queremos, de facto, analisar os textos da Bíblia num domingo, ou para um domingo, onde as comunidades cristãs se reúnem num contexto específico, ao fim de semana de Carnaval, termina um período litúrgico para iniciar outro dias depois? Sobretudo, é um período litúrgico que tem uma grande convergência, quer dizer, vamos reaprender a viver como cristãos, não é? Isso não significa que o Carnaval não tenha o seu lugar de festa, de alegria. Nós até sabemos que boa parte das tradições do Carnaval, não é a ideia de ridicularizar um bocadinho aquilo que para nós às vezes é levado demasiado a sério, não é? O poder, a riqueza, a autoridade sobre os outros. E essa inversão dos papéis, não é? Que é uma coisa já ainda antes dos tempos do cristianismo, ajuda-nos um bocadinho a relativizar isso. Nenhum poder vale por si, nenhuma riqueza se impõe por si, entende? Nenhuma pessoa é mais importante do que a outra, não é? O que é necessário é reaprendermos, não é, uma lógica nova do reino, não é? E eu acho isso de uma beleza muito grande. Todos os anos, quando vivemos a Quaresma, a tentação de olhar sobretudo para o aspecto exterior, dolorista, não é? Que são as vias sacras, digamos, muito emocionadas, as procissões do Senhor dos Passos, não é? A austeridade, seria sobretudo a ideia de chorar os nossos pecados. E é engraçado porque chegamos logo na quarta-feira de cinzas e o Senhor diz, não é nada assim. Perfumem-se, andem com ar mais alegre. Porquê? E talvez este domingo, entende, por coincidência, neste ano nós vamos ler esse texto do Sermão da Montanha, em que Jesus centra aquilo que verdadeiramente é o nosso projeto de conversão. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Podia parecer, na semana passada, com a ideia do perdão dos inimigos, do oferecer outra face, que nós éramos uma espécie dos bonzinhos de serviço, não é? E Jesus corrige uma perspectiva onde a justiça deixava de ser importante, não é? E coloca-nos aqui exatamente nisso, quer dizer, é na medida que nós buscamos uma justiça nova e uma justiça não vista apenas como esses fatores de distribuição e de compensação entre os direitos individuais, mas uma justiça que nos leva a perceber que todos nós temos um grande lugar neste projeto do reino anunciado por Jesus, não é? Padre Vítor, antes de irmos aos textos da Bíblia, este fim de semana de Carnaval, que contributo dá à celebração? Este ano até temos a particularidade de chegar ao 8º domingo do tempo comum, porque, como se diz, a Páscoa é tardia, é mais à frente, e creio que o texto do Evangelho, não só as leituras deste dia, são um bom prelúdio para este tempo da Quaresma, naturalmente nesta perspectiva. É uma perspectiva luminosa e não é para o interiorismo, como se isto agora fosse, e o Carnaval, para muita gente ainda funciona um bocado aquilo dos excessos, neste ridicularizar e neste fantasiar, não é despersonalizar, mas ganhar novas personalidades com as máscaras, e nós vemos a força e o peso que isso tem, por exemplo, nas crianças. Estou já a imaginar, não sei o que é que a minha sobrinha se vai fantasiar este ano, mas esse aspecto, diria também, lúdico e alegre, porque é bonito, há uma dimensão de alegria, que não é agora, pronto, em quarta-feira de cinzas vamos vestir-nos de cinza e de saco, porque é muito importante, sublinho, aquela tónica que Jesus dá aos 3 pilares, né, ao jejum, à oração e à esmola, como uma experiência que é interior e cujo exterior tem que ser de uma autenticidade e de uma vida plena de luz e de graça. Porquê? Porque é um processo de crescimento. Reaprender a ser cristãos, como diz o Padre Robson. O Papa Paulo VI, no final do Concílio Vaticano II, usava uma expressão que eu acho que é muito bonita, não é? A ideia de uma penitência jubilosa, ou seja, nós nos preparamos para algo que é alegre, que é feliz, não é?
mas que converte profundamente o nosso coração. Não é a dor pela dor, não é a tristeza que se cultiva, mas pelo contrário, é a ideia de estamos num processo de transformação. E por certo que todo esse processo de transformação aponta para esse reino de Deus e a sua justiça de que fala o Evangelho. Nós vamos analisá-lo. Antes, vamos escutar o texto que vai ser proclamado nas missas deste domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E porque vos inquietais com o vestuário, olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Padre Robson, o Sermão da Montanha, de que faz parte este texto, está aqui o essencial da mensagem de Jesus. Sobretudo porque é uma grande afirmação de que quem implementa o reino é o próprio Deus, não são os homens, não é? Aquilo que Jesus pede é a docilidade a esta nova lógica do reino e a perceber que há um acontecimento que mudou a Terra. Significa que nenhuma das nossas tarefas é importante? Bem, todas as nossas tarefas são importantes. E por isso mesmo Jesus não diz apenas procurai o reino de Deus como uma coisa que cai do céu de repente sem os homens ter preparado, mas procurar também a justiça do reino. Não é? Isso significa que quando os homens se pautam por uma nova forma de ver a humanidade a partir desse olhar de justiça de Deus, a dignidade de cada situação, entende? A importância do cuidado do outro, não é? Aquilo que são até os direitos coletivos, entende? De uma sociedade. Nada disso é alheio à fé, entende? O grande problema é que no tempo de Jesus, como no nosso tempo hoje, a economia é quase que resumir a maior parte das preocupações. Uma Palestina com uma grande carestia, com fomes sucessivas, com o território invadido pelos romanos, com um sistema fiscal iníquo, entende, que agravava sempre sobre os pobres. Não é muito diferente do que Era nós assim temos como hoje. É. Então, dá a impressão de que a única expectativa de que possa acontecer alguma coisa é mudar as condições económicas. E Jesus corrige um bocadinho isso. A economia é importante. Ela é importante na medida em que ela é também uma procura desta justiça do reino. E por isso eu peço aos economistas, entende, que sejam sérios, não se deixem apenas guiar por interesses ideológicos, interesses partidários ou qualquer outra coisa, mas, sobretudo isso, procurem uma justiça verdadeira feita à humanidade. Tudo o resto, entende, tem de ser vivido numa lógica nova de confiança. Porquê? Para já porque a ansiedade, entende, com que nós vivemos, ela é destrutiva do próprio equilíbrio pessoal. Não é à toa que nós ouvimos notícias que as pessoas cada vez mais estão deprimidas, recorrem a ansiolíticos porque não conseguem cultivar, digamos, algum equilíbrio numa sociedade que absolutizou a ideia de rentabilidade, de dinheiro, entende, de autonomia financeira. Jesus diz, isto é importante, mas a justiça do reino é muito mais
do que a distribuição da riqueza de forma proporcionada e equitativa, não é? Ela é sobretudo isso, quer dizer, redescobrir o novo lugar do homem. Significa que nós não devemos preocupar. Bem, eu sou padre secular, eu tenho que me preocupar, porque assim, eu vivo daquilo que me pagam, entende? Todos os meses, eu tenho contas a pagar, o dinheiro também não chega. Só que não pode estar o centro da minha vida nisso. Tem de estar qual é a procura da justiça do reino, que faz com que, de facto, eu perceba que o grande protagonista da transformação é o próprio Deus. Não é? Como entender, então, Padre Vítor, a forma como termina o texto, novos inquietéis que o dia de amanhã? É interessante porque o texto sublinha isso, não preocupeis, não inquieteis, uma confiança de que Deus também age, mas isso não significa cruzar os braços. Eu estava a imaginar-me a ler isto e a ler os pensamentos de tantas pessoas a dizer, mas não, isto é que é mesmo loucura, não pode ser, não dá, como é que é então? E quem paga a casa, como é que eu ponho o comer na mesa dos meus filhos, como é que eu junto para os educar e um montão de realidades, que são as realidades. Então isto não tem a ver com a nossa vida, tem precisamente por essa... Eu creio que este é um dos textos e que mesmo outros não cristãos, como o Dalai Lama e o Gandhi, gostaram imenso deste texto, porque faz apelo a uma realidade de simplicidade também, porque nós exageramos às vezes. Os gastos que temos, se nós formos a pontuar, muitas vezes não são as necessidades fundamentais. Nós criamos, e não só criamos, o mundo cria um conjunto de aparentes necessidades que acabam por ser escravizantes. E parece que a pessoa já não é se não é aquilo. Não quero exorcizar os telemóveis ou outras coisas, mas nós vemos nisso. Parece que é uma coisa que já precisa de ter isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo outro que leva, de facto, a esta não procura do reino de Deus e da sua justiça. Então, mas o reino de Deus e a sua justiça é vivermos como trogloditas, assim, da natureza, sem... Não, como claro os lírios que não. do campo. Exatamente, vamos todos para o campo, fazer assim umas experiências... Também há essas experiências. É? Também há. Mas é buscar a justiça do reino, em primeiro lugar. Isso é que é importante. E essa justiça, de facto, é que transforma esta inquietação, ou melhor, transforma esta inquietação numa certa pacificação, porque ao construir na base económica um mundo com justiça, as coisas transformam-se porque os critérios já não são o do acumular egoísta das coisas, já não são o da prevalência de uma riqueza e de um luxo exagerado, desumano, contrastando com realidades de facto de miséria. É a transformação de uma participação de todos na sociedade. Porque aqui implícito está o trabalho humano também. Porque o trabalho humano não é só simplesmente o eu ganhar para sobreviver, é eu participar na história da criação, é eu participar para o maior bem de todos. E esse sim é um dos grandes dramas do nosso tempo, e vai ser, porque o ser humano, ainda que tenha todos os subsídios que lhe deem, se não se sente a participar em alguma coisa, fica bicho. Perdoem-me, fica completamente dependente. Nós vemos às vezes até naquilo que é a circunstância das ajudas que se dão, que a certa altura era um dever de quem ajudar o outro, torna-se um direito do outro de ser ajudado, mas não fazer mais nada. Portanto, há aqui uma perspectiva pacificadora das nossas ansiedades, sem dúvida. E não é preciso ir ao psicólogo para isso, mas sabemos que muitas destas dificuldades é por esse excesso de preocupação. E depois, isto não é só o carpe diem, aproveita o dia, mas é, sem dúvida, valorizar muito o sentido do presente e do agora. Bom, entre muitas outras coisas. Desafios que, de facto, decorrem deste texto aparentemente bucólico, mas muito mais que isso. Né? Muito mais que isso. O texto da primeira leitura, que se escuta também este domingo, do profeta Isaías, ajuda à compreensão da mensagem do Evangelho, Padre Robson. Há aqui uma afirmação de que, de facto, Deus nunca esquece. É a grande frase de Israel que está no exílio, não é? E esta parte do Deutero Isaías, nós estamos no capítulo 49, é exatamente essa. Um povo feito escravo, um povo subjugado a uma nação estrangeira, um povo sem autonomia, não é? De repente sente-se um povo abandonado, não é? Se a primeira leitura deuteronomista era muito fácil, ou seja, vocês estão no exílio por causa do pecado, o Deutero Isaías dá-nos uma perspectiva diferente, quer dizer, no exílio é o próprio Deus
que agora manifesta cuidado com Israel, que sem dúvida, por causa das suas más alianças políticas, pela imponderação dos reis, entende, que tomaram decisões que levaram à invasão da Babilónia e à deportação dos judeus, entende? Mas o povo não está esquecido. Repare que a frase, o texto é muito pequenino, não é? Nós vamos ler apenas 2 versículos, mas tem esta profundidade. Deus não esquece. E qual é a medida de Deus? É a medida de um poderoso fechado no céu? Não. É a medida de um Deus que tem uma relação tão intensa, tão profunda, quase diria tão física, como uma mãe que amamenta um filho. Não é? E é isso que Israel precisa compreender. Deus não está, nós não falamos de um deísmo, de um Deus fechado no céu, incomunicável com os homens. Nós estamos a falar de um Deus que se mistura conosco, que age no meio de nós. É claro que essa imagem da proximidade de Deus em Jesus ganha uma nova densidade. Aí já é pré-anunciada e os nossos irmãos judeus vivemos com eles também esta ideia da relação pessoal com o próprio Deus. Mas em Jesus esse Deus se faz palavra, se faz carne, entende? Para nos mostrar essa proximidade de Deus. E tem de se, enfim, ter presente esta presença de Deus, esta proximidade de Deus, para compreender a tal a necessidade de não se inquietar com o dia da manhã. Sim, e eu creio que, ao mesmo tempo, esta imagem da mãe que amamenta, que é muito terna, mas muito verdadeira, é preciso perceber que essa mãe que amamenta é depois a mãe que também ajuda a crescer e que ao longo de toda a vida, não vou dizer que o pai também não, mas aqui já neste contexto a dimensão maternal era muito forte, que é sempre aquele que também se preocupa. O Deus que se preocupa, o Deus que pede para não nos inquietarmos, é um Deus que se preocupa connosco, não no sentido angustiado, mas no sentido da esperança. E por isso é um Deus também exigente que vivamos a sério, que vivamos no melhor que pudermos. E aí eu faço o contraponto um bocadinho para a educação e para isto de ser pai e ser mãe, que não é simplesmente, não pode garantir as coisas básicas ou garantir os últimos gadgets aos filhos e simplesmente deixá-los ao Deus dará. Não. Há momentos fulcrais onde esse estar presente e esse não abandonar é mesmo a presença muito palpável, seja no diálogo, seja da coragem de desligar a televisão para conversarmos, seja o estar preocupado, não no sentido angustiado, mas verdadeiramente ocupado com aquele que se ama. Porque Deus também, no fundo, pede-nos isso. Quando Ele diz a cada dia a sua preocupação, a cada dia o seu cuidado, Ele diz que a gente se ocupe com aquilo e com aqueles que amamos. Mais com aqueles do que com aquilo, porque aquilo é sempre, isto não é fazer aqui a demagogia da matéria espírito, não, mas o aquilo tem de estar em função daqueles e não em sua função. É um texto breve, mas que de facto dá para muitas Pano análises. para manga. Sem dúvida que sim. Vamos ao terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, Padre Robson, da Carta de São Paulo aos Coríntios. Há essa afirmação de que somos servos de Cristo e que quem julga é o Senhor. Nós sabemos que a segunda carta aos Coríntios representa um momento difícil da relação de Paulo com a comunidade de Corinto. A primeira carta também, quer dizer, Paulo fala que era uma comunidade tão exuberante, digamos assim, que ao mesmo tempo que foi uma comunidade onde a pregação de Paulo frutificou de forma admirável, mas era uma comunidade onde continuamente a sua autoridade era contestada, não é? Por pregadores mais eloquentes do que Paulo, por figuras mais sábias, de maior prestígio, não é? E isso nós sabemos que a segunda carta aos Coríntios representa mais uma tempestade nessa relação entre a autoridade de Paulo como apóstolo e aquela comunidade. E Paulo diz, calma aí, quem julga é Deus, não é? É claro que Paulo pode, puxar dos galões a dizer o que é que sofreu por aquela comunidade, como nunca lhes foi pesado, que procurou trabalhar pelas próprias mãos para mostrar a gratuidade do Evangelho, que Paulo apenas anunciou Jesus Cristo. Mas Paulo tem um aceno final. Não é só Deus que o julga, mas é na lógica da consumação do tempo que nós vamos perceber como foi importante o ministério apostólico de Paulo, não é? Eu acho que para as nossas comunidades,
onde muitas vezes as pessoas começam cheias de entusiasmo, mas depois essas relações humanas são sempre muito difíceis, não é? Esse texto de Paulo é de uma beleza muito grande, não é? O que importa é o que estamos a construir. Seu comentário, brevemente, para ouvir este texto. Eu gosto muito da palavra administrador e ela aparece logo aí. E, portanto, o administrador dos mistérios de Deus. Portanto, todos nos devem considerar como servos de Cristo, administradores do mistério de Deus. E o que se pede aos administradores é que sejam fiéis em tudo. E é essa fidelidade, no fundo, e esta palavra mistérios não é só aquilo que não se conhece, mas é este sentido mais profundo que Deus tem para todos, o sentido de uma vida plena, que faz também esta ligação com o tal dia-a-dia de que falava o Evangelho. O Evangelho era mesmo esse convite diário a uma existência administrando bem os mistérios de Deus, e com essa consciência de que, sem dúvida, precisamos de fazer uma análise, e até uma análise uns com os outros, até para nos ajudarmos a não entrar nesse processo vertiginoso da angústia e da ansiedade, mas vivendo isso numa profunda paz. É Deus quem nos vai julgar e, por isso, esse julgamento é um julgamento que esperamos de misericórdia, mas que parte da verdade de nós mesmos. Então, ser administradores e bons administradores, que têm sempre em função a tal justiça, a tal promoção de todos, o tal compromisso, de algum modo, que temos uns pelos outros, mais do que, e volta à primeira frase lá do Evangelho, do que aquilo que devo vestir, do que aquilo que devo comer, embora sabendo que isso são as necessidades básicas. De algum modo, está aqui a tal pirâmide das nossas necessidades, não é? Estas básicas é importante garanti-las, mas não podemos ficar aí. E esse é o desafio que decorre destes textos, que serão escutados nesta Eucaristia deste domingo, que agradeço terem estado neste programa a analisar e a propor os desafios que eles sugerem a quem nos está a ver e ouvir. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.